Tudo começa com amor, mas a minha história profissional começou com algumas dúvidas. É claro que durante o meu período da adolescência, eu também tive dúvidas em qual caminho, qual profissão eu iria escolher. Eu tinha uma curiosidade muito grande pela psicologia, mas também tinha um interesse pela área do direito. É tanto que a minha primeira opção foi psicologia e a segunda opção foi o direito. Prestei vestibular, passei, né? Sou aluna, sou formada pela Universidade de Tiradentes, aqui de Sergipe, e eu confesso que essa graduação ela não foi por um acaso. Eu aprendi de fato muito sobre a psicologia, sobre todo o embasamento teórico, mas sem dúvida nenhuma eu aprendi, eu conheci inspirações de vida. Então eu tive professores como o Matheus Batalha, que sem dúvida nenhuma eu não teria tido o meu mestrado se não fosse a mediação dele. Eu tive Janaína Barleta, que me ensinou a ser uma professora qualificada, ética e comprometida, e eu tive Maria do Socorro, a minha parceira de diferentes estudos de caso, de vida, né, profissional, porque nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos futuramente. Conto já essa parte. Quando eu escolhi ser psicóloga, ao decorrer, eu era tão encantada com aqueles professores, eu tinha uma relação com eles assim tão de inspiração, que eu disse: eu vou voltar para a universidade. Eu vou sair, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou voltar como professora. E aquilo se transformou no meu sonho. E é muito interessante a gente refletir um pouco sobre isso, sobre os nossos sonhos. Porque às vezes a gente acha que os nossos sonhos eles podem ser metas, mas às vezes eles também podem ser obstáculos. Porque a gente fica tanto com aquilo na nossa cabeça, que a gente tem que ser aquilo que a gente sonhou, que a gente não enxerga oportunidades. Como vocês sabem, eu sou aquela típica aquariana, e aquariano não perde oportunidade, aquariano vive, não é assim? Então, mesmo tendo o sonho de ser professora, eu fui vivendo diferentes oportunidades que apareciam. Apareceram oportunidades de grupos de pesquisa, eu fui. Apareceram oportunidades para trabalhar em escola, eu fui. Para trabalhar em hospital, eu fui. Eu vivi todas as áreas possíveis da psicologia: tribunal, Instituto Médico Legal, tudo que vocês imaginarem dentro da psicologia, eu fiz, né, durante a minha formação. Mas sempre com aquele sonho na cabeça, lembram? De que eu ia voltar e de que eu seria professora universitária. Logo quando eu saí da faculdade, eu então fiz o mestrado. Eu passei no mestrado sem ter concluído ainda a minha graduação. Então, saiu minha graduação no finalzinho de 2011 e em fevereiro já comecei o mestrado. E eu disse: pronto, agora o meu caminho aqui, o meu sonho será realizado em breve. Eu serei professora. E aí, de fato, eu preciso confessar para vocês, em alguns momentos o meu sonho ele me cegou. Algumas oportunidades surgiam, mas eu não entendia que aquilo de fato era a melhor oportunidade da minha vida. E aí, como toda boa estudante, né, a gente já quer ganhar um dinheirinho. E como eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, ainda na faculdade e também no mestrado, né, já que eu saí logo e eu tinha uma bolsa, mas era uma bolsa muito pequena, a gente não podia ter trabalhos, vínculos empregatícios. E aí eu fiz assim, eu vou dar aula particular. Os meus primeiros meninos, Vitor e Gabriel, que eu tenho um amor assim esplêndido até hoje, eles foram os meus primeiros alunos. Em seguida, veio Lucas e Luiz Henrique. Em seguida, veio Yurinho Porto. E depois deles vieram muitas outras crianças para mim. E eu comecei a dar aula particular. Eu ia até a casa dessas pessoas, elas abriam as portas das casas delas para mim. E eu digo que eu talvez tive a prática mais assertiva da minha vida. Eu não precisei fazer uma pós-graduação, não precisei fazer estágio, né, com tantas famílias, porque de fato o melhor estágio, a melhor parte de aprendizagem que eu vivi na psicologia foi durante os anos que eu ia até a casa dessas famílias, ensinar uma lição de história, mas eu também ia ensinar sobre outros comportamentos, porque vocês sabem que eu sou um pouquinho, né, eu gosto, né, de ensinar.